Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação. Programação não, desenvolvimento de sistemas. É programação também, né? Mas é desenvolvimento de sistemas, nosso curso técnico. E a nossa unidade curricular, programação de desenvolvimento de sistemas. É isso aí. E nós estamos aí na maratona aí, vendo questões, né, de conceitos básicos, entrada, saída, conceitos de laço de repetições, condicionais. A gente está passando por esse processo aí e estamos vendo alguns jogos, né? E na aula anterior paramos na metade do conteúdo aqui, então eu vou dar uma revisada breve e dar continuidade de onde a gente parou, tá? Então essa aula aqui é a aula 8, na verdade, né? Passou muito rápido aqui o meu slide. Encostei o dedo aqui, acabou indo. Então a gente viu já, né, um pedaço dessa aula, vamos rever agora, continuar revendo, né? Primeiramente aí, dar bom dia, né, para os senhores aí, quem está na sala aí. Os poucos que sobreviveram, né, nesse friozinho que dá, muitos não querem vir, ainda feriado na semana aí, o pessoal já quer meio que emendar, né, turma? Mas tudo bem, eu também já queria estar emendando já, não só eu, acredito, né, tem mais gente. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí. Então a gente tem aí feriado prolongado aí, quinta e sexta, né? Então sexta-feira a gente não tem aula, mas vamos dar continuidade aí. Então a gente estava vendo sobre como organizar o nosso código do jogo de adivinhação lá em Python, né? A gente está trabalhando a linguagem de programação Python e focar nas boas práticas ali de codificação, trazer uma codificação limpa, modularizada, né? Reutilizar os códigos. Isso é importante a gente aprender, né? Não só em Python, na programação em si, mas como a gente está lidando e trabalhando com a programação, com a linguagem de programação Python, a gente vai falar sobre Python, tá? Então, na aula anterior a essa, né, a gente viu, implementou níveis de dificuldades, né? A gente fez níveis de pontuações diferentes na adivinhação, tornou um jogo mais dinâmico e envolvente, né? Essa é a ideia da gente aprender esse conceito de transformar tudo que a gente vai fazer em código em coisas boas, né? Tornar ela dinâmica e envolvente para quem vai usar. Essa que é a intenção de a gente aprender a codificar corretamente, né? Trazer um jogo que seja agradável para quem vai usar. Senão, ninguém vai querer jogar o nosso jogo, nem a gente, né? Daqui a pouco a gente larga, abandona ele, então não tem propósito nenhum. Então, a propósito aqui, o objetivo é tornar esse jogo dinâmico e envolvente. E fiz essa pergunta para vocês, né, de como que a gente pode deixar o nosso código organizado, né, impactar e poder impactar o desenvolvimento dos projetos maiores e colaboração da equipe. Né? Todo mundo lá que estava na sala, a sala estava bastante gente na sexta-feira, a gente viu essa resposta de vocês. A resposta que eu trouxe para complementar a resposta de vocês é: um código bem organizado é fundamental para o sucesso e projetos maiores e para a colaboração efetiva da equipe. Então, uma estruturação num código limpo, né, um script ali redondinho. Lembra que eu falei para vocês de fazer as marcações de textos, né? Aqui no Python a gente faz com hashtag, né? E faz uma marcação de texto, explicando o que você está fazendo em cada código, as variáveis determinadas ali conforme a gente está usando os códigos, né? Para dar entendimento claro para quem está lendo, né? Não só para nós entender, mas talvez a gente escreva o código e se virar as costas aí 10, 15 minutos ou no outro dia, já nem lembra mais o que está fazendo, né? É igual uma conversa. Se a gente não registrar certinho ali, nem a gente não vai lembrar, e muito menos ainda outras pessoas. Então é importante da gente registrar, fazer um código bem organizado, limpo ali, para ter sucesso aí na implementação de projetos maiores depois. Então o que ele faz? Ele permite que diferentes desenvolvedores compreendam e contribuam para projetos, né, para o projeto, sem se perderem ali na estrutura, né, e não deixar ela confusa. Então, uma estrutura limpa ajuda a equipe, né? Uma estrutura confusa complica todo mundo ali no processo do desenvolvimento. Isso não só acelera o desenvolvimento, né, uma organização, mas também ela reduz a probabilidade de erros e facilita a detecção de correção de bugs, né? Então, se tiver um bug ali, a gente sabe aonde ir e o que parte do código está acontecendo isso, porque está organizado, né? Está indentado certinho e é assim que funciona, tá bom? A parte do código limpo, né? A gente falou sobre isso também. Um código limpo é aquele que é fácil de ler, entender e modificar, correto? Tem alguns princípios, né? Como nomes claros para as variáveis e funções. Pequenas funções como única responsabilidade do código é a autoexplicação são fundamentais para manter a qualidade, né? Então a gente trazer já no nome da variável ou da função um nome já claro ali que está
incentivando, né, induzindo a pessoa a entender o que você está querendo fazer. Isso torna-se bem claro o código ali, autoexplicativo, né? Sem falar ainda dos comentários que a gente pode deixar durante o nosso código, né? Isso facilita um monte. Fui falado isso para vocês durante a aula. Modularização em Python. Modularização envolve dividir códigos em partes menores e mais gerenciáveis como funções e módulos, né? Então a gente aprendeu a tratar como funções. A gente vai fazer agora, não sei se vai dar tempo nessa aula, turma, mas eu quero fazer com vocês chamar um outro dentro de um código, chamar dois jogos, né? Através de funções. Então a gente vai aprender a fazer isso, definir funções e chamar funções dentro de um código para, no caso assim, a gente tem um jogo de adivinhação e a gente criar um outro jogo, jogo da forca, por exemplo, e a gente fazer um código que chame o jogo da forca e o jogo da adivinhação, mandando uma mensagem de entrada de solicitação de entrada, um input para o usuário, pedindo para ele qual jogo ele queria jogar, que ele quer jogar. A gente pode fazer isso, não precisamos criar os dois jogos que já foram feitos dentro desse código, não, a gente só chama uma função, cria uma função em cada código já existente e importa essa função, né? A gente fez essa questão de importar aí função, né? Importar biblioteca já em Randall, né? Então a gente já usou isso, a gente já aprendeu a fazer importar, né? A importar. A gente já importou o Randall, né? E usou essas funções, o Randall Edit, para criar números aleatórios dentro do nosso código. E a gente vai fazer o mesmo import, só que desse jeito chamando aí um código, né? Um código lá, por exemplo, o jogo de adivinhação e o jogo da forca. Tá bom? A gente vai aprender a fazer isso. Então, trabalhar, gerenciar melhor, né? Códigos menores em partes, que nem o Lego aqui está explicando para nós, em forma de Lego, né? Gerenciar isso melhor em códigos menores, gerenciável como funções e módulos, tá? Transformar isso no teu código mais limpo, mais agradável. No jogo de adivinhação, isso pode significar separar a lógica da geração de números, né? Então, a gente poder separar isso. Aqui agora é a parte de geração de números. A gente faz lá, separa isso, faz uma anotação em cima e transforma isso em um bloco, né? Ou pode transformar até em uma função, para a gente poder usar isso mais vezes durante o nosso código. A parte da lógica do jogo, da interface, também poder separar, e aí por diante, né? A gente poder organizar melhor a questão do nosso jogo, do nosso código. Refatoração. Refatoração é o processo, né, de modificação de um código existente para melhorar sua estrutura interna. A gente fez isso. A gente fez refatoração, né? Refatoração. A gente pegou um código já existente, eu passei para vocês o código já funcionando, de um jogo de adivinhação bem simples, bem básico, e vocês fizeram as alterações ali que precisava ser feito. Incrementaram algumas melhorias, né? Algumas interações melhores para o usuário, e aí cada um fez do jeito que achava melhor. Foi bem individual mesmo, né? Isso ajuda a reduzir a complexidade e aumentar a legibilidade do código, né? Então a gente pega o código que já foi elaborado, estruturado ali de uma maneira simples e vai melhorando ele, né? Aumentando aí a legibilidade, melhorando a interface e a usabilidade do código. E a gente viu legibilidade e manutenção também. Um código legível é bem organizado, desculpa. Um código legível e bem organizado é mais fácil de manter e atualizar. Isso é correto, né? Posso afirmar com certeza isso. Isso inclui seguir convenções de codificação. Então, existem convenções dentro da programação. Os programadores têm uma estratégia, uma estrutura para seguir isso, uma convenção. Usar indentação. Então, o Python usa indentação para tudo, né? Tem lá três tabs lá, né? Espaço de indentação, espaçamento correto. E espaçamento consiste em escrever comentários úteis quando necessário também. Então, tudo isso que a gente falou ali, de estruturar um código limpo e organizado, existe dentro da convenção dos programadores, né? Provavelmente em Python e em outras linguagens também, mas em Python tem a sua convenção e em outras linguagens também, mas uma convenção mais universal aí para programadores mesmo, né? Isso é universal, tá bom? Deixa eu só responder a resposta do professor Juliano ali. O Carlos me respondeu, sim, vamos fazer o horário normal hoje. Nada foi confirmado ainda de mudanças. Tá ok, professor Juliano? Não sei se o professor Juliano está por aí, está me ouvindo.
Então, a documentação e comentários. Vamos lá. É isso aqui, a gente parou na aula anterior, a gente falou nesse ponto aqui. Então, documentação e comentários. Comentários no código ajudam o desenvolvedor a entender a cada parte do que faz, do código, né? Beleza, Juliano? Tá tudo certo, então. Então, lembra que eu falei? Vamos comentar aqui, né, essa parte do código. E isso faz parte da convenção você fazer isso, né? Por que é importante isso? Vamos ver agora, né, a importância disso. No entanto, é importante não exagerar nos comentários. Ó, sim, vamos fazer de comentários? Sim. Mas não precisa exagerar nos comentários. Eles devem ser usados para explicar porquê de uma decisão de design e não o que o código faz. Entendeu? Por que isso? Entenda comigo. Eu não preciso ficar explicando toda hora o que o código faz, com textão ou com comentários toda hora, porque quem é programador vai entender o que está acontecendo ali. Se ele tiver indentado certinho, se ele tiver nas normas certinho, com os nomes variáveis ali apropriados para isso, né, para as funções também, e em blocos bem organizado, que essa que é a convenção e a estrutura para fazer um código. Se ele tiver tudo na funcionalidade certinho, a gente vai entender o que está acontecendo, né? O que é classe, o que é função, qual que é condicional, qual que são as funções que estão acontecendo ali dentro, qual que é o propósito do código, a gente consegue entender. A gente precisa só explicar algumas coisas que, né, que mexem com o design, ou algumas coisas que precisa ressaltar mesmo, que é bem importante. Pode fazer comentários do código, do que está acontecendo dentro do código? Pode. Pode ser que esteja acontecendo algo diferente ali, inusitado, que você queira destacar. Então, a gente precisa, sim, usar os comentários, é importante. Bem importante, mas é importante a gente usar com cautela, né? Tudo na vida a gente tem que usar com cautela, né, turma? Tempero, né? Sal, né? Então, a gente tem que usar tempero e sal nas nossas comidas, na carne, sim. Mas se for exagerado, a gente estraga, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Exemplo prático, né? Conceitos de reestruturar um código no jogo de adivinhação. Por exemplo, separando a lógica do jogo da função distinta e utilização de nomes descritos para variáveis e funções, tornando o código mais limpo, é fácil de entender, né? Então a gente fez isso lá no nosso código, ficou mais fácil de entender. O que mais? Uma pergunta para vocês aqui. Qual a vantagem de dividir o código do jogo em funções? Bora responder lá? Agora é com vocês, hein? Vamos lá, turma. Alguém me responde, por favor? É lá, Luiz, me ajuda aí. B. Vantagem de dividir o código de jogo de função. Facilitar a reutilização do código, né? Isso aí. Isso aí. Resposta é a letra B. O Luiz me ajudou aí. Então, concluindo tudo aqui que a gente falou, a organização e a limpeza do código são essenciais para a escalabilidade, né, e manutenção dos projetos de software. Aplicar esses conceitos no jogo auxilia no desenvolvimento de projetos mais complexos, ok? Então, dentro da Alura, lá, tem esse curso aí de Python, né, começando a linguagem. Eu já tinha falado para vocês entrarem lá e participar, né? Tá? Tinha falado para vocês da Fulltech também, né? Para vocês entrarem lá e se cadastrarem. Ô Juliano, até eu vou passar para você o material, o link. É bem importante isso. Os alunos do terceiro, que vão se formar esse ano, bem normal a Alura cortar a conexão deles no final do ano, né? No ano que vem eles ficam sem participar
do Alura. A Alura está com a campanha agora de inscrição da Fulltech. A parte de códigos e profissões, né? É um evento deles. Eu vou estar passando certinho para você e você incentiva então os alunos aí a entrarem no Alura e se inscreverem, porque eles são beneficiados a se inscrevendo nesse programa, a usarem o ano que vem o Alura o ano inteiro. Então é bem interessante isso, tá? Para professores também. Não sei se você tem acesso aí à Alura ou se você faz aí os cursos, é bem legal aí o plano deles aí. Beleza? Então eu já tinha comentado alguma coisa para eles, mas a gente acabou se esquecendo. E aí começou já, é bem importante isso. Então é isso, recomendado esse curso lá para vocês. E a gente vai falar sobre importar então o outro código, né? Importar um outro jogo para dentro do nosso jogo. Então, para importar um arquivo Python dentro do outro, é isso que a gente vai falar. Então, tem um vídeo lá na Alura, eu não vou passar para vocês agora porque a gente não vai ter tempo. Mas eu vou estar explicando e eu queria já passar esse trabalho para vocês fazerem, mas vai ficar para outra aula. Então, a gente vai aprender através desse conceito agora e através de uma aula prática, que eu ia trazer o código para vocês aqui fazendo o VS Code já. A gente vai pegar o nosso jogo de adivinhação, vamos criar um novo jogo de forca e a gente vai criar um novo jogo, tipo um menu, né? Na verdade não é um jogo, a gente vai criar um menu e a gente vai importar esses dois jogos dentro desse menu. É isso que eu quero explicar para vocês. Então, para importar um arquivo de Python dentro de outro, utiliza a instrução import. A gente já viu falar sobre isso, né? A gente importou lá o handle, né? Dentro de Python. Por exemplo, importar no módulo, importa o arquivo módulo.py. Por exemplo, aqui, a gente vai importar o arquivo adivinhação.py no diretório atual. Né? Vai usar o módulo import, função para importar apenas uma função específica. Então a gente vai criar uma função lá, função jogar, né? Def, definir uma função, jogar, abre parênteses, e vamos criar uma função dentro de adivinhação e uma função jogar dentro de forca, por exemplo. E a gente vai importar isso dentro de um novo código chamado jogo, que vai ter um menu para escolher lá. Escolher jogo 1, escolher jogo 2. Se apertar número 1, escolhe adivinhação. Se apertar número 2, escolhe jogo da forca. Dentro desse parâmetro a gente vai querer, não, a gente vai fazer isso, tá? Só falando, lembrando, senhores, que eu não sei se vai dar tempo, mas eu já vou meio que explicar para vocês para a gente ganhar tempo para a próxima aula. Para criar função em jogos em Python, né, a gente vai definir uma função, né, a gente usa def para definir uma função, o nome da função e os parâmetros dentro dos parênteses, tá ok? Então vai ficar assim, dentro do jogo de adivinhação, por exemplo, a gente vai lá, vai chamar, vai definir, né, essa função, def. Vamos colocar o nome da função, eu vou chamar aqui o nome dessa função jogar, vou abrir o parênteses para colocar o parâmetros, né, e vou fechar. Só vou abrir o parênteses e fechar. Em seguida, todo o código que está abaixo, eu vou indentar ele, né? Então eu vou indentar ele para quê? Para dizer que ele está fazendo parte agora de uma função, tá? Exemplo aqui, que está falando aqui, def.iniciar underscore jogo, abre parênteses, fecha parênteses. Função organizada o código, tornando-se reutilizável e modular e pode receber parâmetros, né, dentro dessa função e retornar valores para a interação da lógica do jogo. Então a gente vai conseguir importar qualquer jogo que a gente quiser, né, no caso aqui a gente está dando exemplo de adivinhação, dentro de um outro código. Tá ok? Entendido até por enquanto? Beleza, Iago? Então, na aula de hoje, a gente ficou por aqui, mas eu vou mostrar o código para vocês, que eu quero deixar isso para a gente fazer para a próxima aula. Então, a gente vai refinar, a gente aprendeu aqui, refinar, né, estruturas do código do jogo de adivinhação, incorporar princípios de código limpo e modularizado, e na próxima aula abordaremos implementação de testes unitários para assegurar robustez do nosso código, né? Aqui está as referências bibliográficas, as imagens, e eu vou mostrar o código aqui para vocês agora. A gente tem aí 4 minutos para finalizar a nossa aula e vou mostrar o código para vocês. Que eu quero que vocês façam. Vocês podem até ir adiantando já.
Então eu criei aqui uma pasta. Eu tenho um monte de pasta aqui, né? Um professor bem doidinho. Mas eu criei uma pasta aula de hoje. Criei o jogo de adivinhação novo, porque eu não quero atrapalhar os meus jogos antigos lá, os meus testes antigos. Criei um jogo de forca e criei o jogo aqui, um outro ponto pai aqui, que é o jogo de menu, aonde eu vou mostrar aqui. Deixa eu só abrir para vocês aqui. Aqui só tem o print ali de design, né? Que estou dando bem-vindo, escolha o jogo. Né? Até vou melhorar aqui, ó. Deixar mais centralizado aqui. Ó. Deixa assim mesmo. Então aqui é só entrada, impressão na tela. Vai imprimir um jogo de adivinhação, jogo da forca. Vai imprimir isso aqui na tela. E depois eu vou pedir uma entrada do usuário, né? Com uma variável aqui, jogo, que eu já converti ela para receber número, para receber inteiro. Então ela vai receber um texto, mas já vai converter inteiro, tá? Int, abri, chamei a função input, né? Criei, converti ali texto em número e guardei dentro da variável jogo, tá? Então a princípio é isso. Aqui essa parte aqui. O jogo é o jogo de adivinhação mesmo que a gente já tem criado, já está aqui, ó, funcionando, né? Vou dar um F5 aqui para mostrar que está funcionando o nosso jogo de adivinhação. Está aqui, ó, bem-vindo ao jogo de adivinhação, tentativas de 1 a 5, digite o número de 1 a 100. Está funcionando, vamos parar ele. Beleza, vamos limpar a tela, limpei. Esse é um jogo de adivinhação. O jogo da forca, eu não fiz nada ainda, é só para a gente chamar ele para. Então você vai fazer isso. Então você vai criar lá forca.py e vai fazer alguma coisa lá, tá? Depois a gente vai construir esse código aqui, tá? Vai construir aqui um jogo de forca. Depois eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Mas a intenção aqui é mostrar para vocês nessa aula de como a gente vai fazer aqui, ó, como que a gente vai chamar aqui, tá? Então a gente vai aqui criar a tela de boas-vindas, né? Vou dar um F5 aqui para ver o que vai acontecer. Então ele vai imprimir aqui, ó, bem-vindo, escolha o jogo, 1, jogo de adivinhação, 2, jogo da forca, digite o número, né? Eu vou digitar o número aqui, não vai falar, não vai fazer nada, né? Porque a gente está ainda implementando o nosso código, tá bom? Então vamos parar aqui o jogo, vamos dar limpar a tela aqui e vamos preparar aqui. Então aqui nós vamos fazer uma condição if jogo igual a 1, 2 pontos, né? Vamos só printar por enquanto. Vamos só printar aqui. Print, você escolheu o jogo de adivinhação. Beleza? Vamos começar. Senão, elif jogo 2. Você escolheu o jogo forca, né? Vamos começar. Beleza? Então eu fiz isso. E else, impulsão inválida, encerrando o programa. Beleza? Então a gente fez aqui já, né? Vamos escrever aqui fim do jogo para melhorar o nosso código aqui. Então nós temos aqui já um código. Se eu rodar esse código aqui, ele não vai chamar jogo nenhum por enquanto, porque eu não declarei as funções nas partes interessantes lá em cima e também não fiz o import aqui. Tá? Como a gente precisa fazer o import aqui, a gente precisa fazer vários imports aqui, né? Import random, import forca, import forca, import
adivinhação. Importe adivinhação. Beleza? Então eu já fiz as minhas importações aqui. Mas não vai rodar. Vamos testar para nós ver o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Que ainda tá, a sintaxe tá errada. Tá? Vamos parar aqui. Vamos continuar aqui. Só estou mostrando para vocês bem rapidinho, não vai dar tempo da gente começar hoje não. Então eu vou ter que chamar a função aqui, né? Adivinhação, jogar. Agora eu chamei a função, só que eu tenho que declarar a função lá nos jogos, tá? Mas a gente vai ficar para a próxima aula porque não vai dar tempo, tá, turma? Então a gente faz isso na próxima aula, beleza? Tranquilos? Depois eu explico para vocês que a gente tem que definir essa função lá dentro dos códigos aí da forca aqui e da adivinhação aqui, tá? Beleza, turma? Por hoje é isso aí. Não tem muito mais tempo para a gente fazer, mas só dei uma introduzida aí para a gente preparar aí o caminho para a próxima aula, tá bom? Obrigado por hoje aí, aquele abraço, até a próxima.